Imagine acordar em uma manhã tranquila no interior da Inglaterra. O campo ao lado da sua casa, coberto de trigo dourado, está diferente, muito diferente. Durante a noite, algo ou alguém criou uma imensa figura geométrica perfeita, como se tivesse sido desenhada com régua e compasso gigantescos, em plena escuridão, sem barulho, esferas brilhantes, silenciosas, que flutuam por instantes e desaparecem em um piscar de olhos. Luzes que aparecem em vídeos caseiros e registros militares. Há grupos que admitem criar círculos manualmente, como forma de arte, brincadeira ou protesto. Eles usam cordas, tábuas e GPS. Um círculo surgiu com um padrão que lembrava um rosto humano estilizado. Dias depois, outro círculo apareceu ao lado, um retângulo enorme com sinais binários. Criptógrafos e matemáticos se debruçaram sobre ele e o resultado foi espantoso. Menos a mensagem parecia ser uma resposta a um famoso sinal, enviado da Terra em 1974, conhecido como mensagem de Arecibo. Era como se alguém estivesse respondendo: estamos aqui. Muitos desenhos se baseiam em figuras da geometria sagrada, menos como a flor da vida, o cubo de Metatron ou o dodecaedro, mas não um contato tradicional, com vozes ou aparições físicas, esperando o momento certo para ser compreendida, e sim um convite à contemplação, à busca de conhecimento. Talvez no fundo o propósito dos círculos não seja dar respostas, mas despertar a nossa curiosidade. Podem ser portais simbólicos para uma nova forma de pensar, um chamado para a expansão da consciência, uma lembrança de que o universo está vivo, pulsando, nos observando e talvez tentando nos dizer algo, fazer com que olhemos para o céu e para dentro de nós mesmos em busca de algo maior, um teste, uma mensagem codificada esperando ser decifrada, um lembrete de que não estamos sozinhos e talvez nunca estivemos. É como se quem os criasse tivesse conhecimento profundo de estruturas matemáticas universais, algo que une ciência, arte e espiritualidade. Somos diferentes, mas entendemos vocês. Mas até mesmo esses artistas admitem há formações que não conseguem explicar. Algumas aparecem em poucos minutos, em noites de chuva, sem pegadas, com caules das plantas dobrados suavemente, como se tivessem sido moldados por micro-ondas. Um deles foi analisado por especialistas da NASA e jamais foi explicado satisfatoriamente. Sem testemunhas, localização no sistema solar e até um diagrama de seu corpo físico. Muitos documentos foram mantidos em sigilo por anos, até serem liberados sob pressão pública. Um deles, no Oregon, em 1994, possuía uma espiral fractal baseada na sequência de Fibonacci. O nível de precisão foi tão impressionante que matemáticos consideraram impossível de ser feito manualmente durante uma única noite, especialmente porque o campo era monitorado por câmeras que nada detectaram. Dentro deles, há menções a análises de campo feitas por militares, registros de aeronaves detectando anomalias durante voos de rotina e agentes relatando atividade não convencional, próxima a formações recém-aparecidas. Coincidência? Brincadeira sofisticada ou um contato velado, sem marcas de entrada ou saída. Assim nascem os enigmáticos círculos nas plantações. Durante décadas, esses desenhos misteriosos têm surgido em campos ao redor do mundo. Alguns tão simples quanto um círculo solitário, para alguns trata-se de experimentos de militares com tecnologias de pulso eletromagnético. Para outros, são mensagens telepáticas materializadas por médiums inconscientes. Mas o que mais fascina é a ideia de que os círculos são uma forma de comunicação não verbal, algo que transcende a linguagem e toca diretamente o nosso subconsciente. Outros tão complexos quanto mandalas com centenas de metros de diâmetro e precisão milimétrica. A pergunta é inevitável: quem está criando isso?
E por quê? Desde as primeiras aparições documentadas na década de 1970, curiosamente, esses lugares também têm uma longa história de associação com o oculto, o espiritual e o desconhecido. O solo parece guardar algo além da matéria. Mas por que esses círculos continuam surgindo ano após ano, sempre nas mesmas regiões? Embora relatos anteriores existam desde o século XVII, os círculos nas plantações provocam debate entre céticos e crentes. Seriam obras humanas elaboradas ou estaríamos diante de mensagens codificadas, tentativas de comunicação de uma inteligência superior? Muitos acreditam que tudo começou em Wiltshire, no coração da Inglaterra, próximo a locais místicos como Stonehenge e Avebury. A precisão das figuras é uma das maiores pistas e também um dos maiores mistérios. Agrônomos, engenheiros e artistas tentaram reproduzir os padrões com o mesmo nível de perfeição e falharam. Alguns círculos apresentam alterações no campo eletromagnético local. Outros afetam bússolas, aparelhos eletrônicos e até causam mal-estar em quem se aproxima. Há relatos de testemunhas que viram luzes dançando sobre os campos na noite anterior ao surgimento dos círculos. Mas e os falsificadores? Sim, eles existem. Um dos casos mais intrigantes ocorreu em 2001, em Shilbolton, também na Inglaterra. Essa formação continha informações sobre a base numérica usada pelos remetentes, sua estrutura genética. O governo britânico chegou a investigar centenas desses casos. Nos Estados Unidos, os círculos surgem em menor número, mas alguns se destacam pela complexidade. Teorias surgem de todos os lados. Uma das características mais comentadas é o uso de simetria sagrada. E se os círculos forem, de fato, uma tentativa de contato? E você, já parou para pensar que a resposta pode estar escondida em um campo de trigo, silenciosa, enigmática? A cada nova formação, o mistério se renova. E quanto mais buscamos respostas, mais surgem perguntas. No final, os círculos nas plantações podem ser muito mais do que arte, brincadeiras ou mensagens alienígenas. Mas a verdadeira pergunta é: estamos prontos para escutar?